galera, aqui é Kenny do canal KMG Games, estou aqui para falar de anime mais uma vez, e o anime da vez nada mais é que Overlord 3. Caramba, esse episódio foi muito legal, gostei bastante, apesar da sua qualidade gráfica no CGI ali, da animação ser bem fraquinha, como de costume, eles não estão com orçamento para fazer um negócio tão grandioso como a gente esperava, mas mesmo assim foi um ótimo episódio. Realmente, o nome do episódio é Massacre e aconteceu um massacre mesmo, o negócio foi bem hardcore, foi bem punk. O que acontece é que simplesmente a gente só vê mesmo o Aiz lutando, a gente não vê ninguém indo pra luta, a não ser o próprio Aiz, ele dá conta de tudo muito facilmente. O que acontece é que simplesmente a gente vê as duas tropas de um lado e do outro, onde é um exército gigantesco, tanto do tropa justamente aí do Império, que a gente vê que é dos humanos e tal, que não tá do lado aí do Aiz, e como também a tropa do Aiz, junto ali com o Império, que é do Imperador Sanguinário. Mas aí o que acontece é que a gente simplesmente vê que o Império ali do Rei, ele é muito mais forte, ele tá com muitas mais tropas ali reunidas para ir contra eles, então a galera tá bem animada, que acha que vai vencer fácil e tal. E aí o que acontece é que a gente vê Gaza simplesmente conversando aí com Marx do Heaven, né? E o que acontece é que eles estão meio preocupados, onde simplesmente eles ficam conversando sobre como vai ser a batalha e tal. Ele tá ali com uma armadura super forte, com 4 tesouros poderosíssimos para lutar contra coisas mágicas. E o que acontece é que simplesmente a gente vê a batalha começando, mas a batalha começa de uma forma diferente. O que acontece é que simplesmente o Overlord, nosso Aiz, ele simplesmente chega e invoca uma magia para trazer justamente lacaios poderosíssimos para a guerra. O que acontece é que simplesmente ele faz um sacrifício a uma deusa, onde mata apenas 70 mil soldados inimigos. Só 70 mil, só isso. Bem pouquinho, né? E aí o que acontece é que simplesmente matando esses 70 mil soldados, muitos dos outros saem e começam a recuar para proteger o rei e também ir para outros locais, porque já dali já sabem que não tem como vencer. E aí o que acontece é que consegue-se invocar 5 golems, espécie de golem, de monstro, é alguma coisa esquisita lá, que simplesmente faz barulho de cabra, é bizarro, velho. Eu me lembrei muito de Berserk assistindo essa cena, apesar que não é tão sombrio como deveria ser, eu achava que deveria mudar o tempo ali, ficar aquela coisa mais sombria, mas não, tudo de manhã e aquelas coisas bizarras, pretas, gigantonas lá, cheia de boca atacando. E aí o que acontece é que simplesmente a gente vê o Aiz pensando. Ele começa a pensar e dizer novamente o que ele falou na primeira temporada. Caramba, velho, eu tô vendo tanta gente morrendo, todo humano morrer e não sinto nada. Realmente ele mudou por completo, onde ele até mesmo ele reconhece que mudou. Ele agora é um dead, velho, porque simplesmente ele é humano em sua alma, ele foi um humano na sua vida, ficou ali preso dentro daquele jogo, do que é um jogo, né, eu acho que é um jogo, e simplesmente mudou completamente. Ele não sente mais apreço nenhum por humanos. E aí o que acontece é que simplesmente a gente vê a guerra se estendendo, muita gente morrendo, os bichos passando por cima da galera, já tinha morrido 70 mil, agora tá acabando com o restante. O negócio ficou bem tenso, vários magos ficaram para guerrear aí com os monstros, onde ficaram salvando o Marx, e o Marx sai correndo, só escutando os gritos da galera morrendo e guerreando contra os monstros. E aí o que acontece é que simplesmente, em um momento bem engraçado, o Aiz ele chega e diz: não, eu preciso ser ovacionado, vou me revelar agora, onde ele tira a máscara, né? Porque muita gente não acha que ele seja realmente um morto-vivo, e sim um mago só. E aí o que acontece é que ele pede aplausos de todos, e todo mundo começa a aplaudir ele. O próprio exército que tá do lado de Aiz fica com medo, velho, se tremendo de medo quando vê aí um dos monstros chegando perto deles. E é bem engraçado porque a galera começa a correr, velho, desesperada. E aí o Aiz sobe em cima de um, porque simplesmente ele começa a dizer que algumas pessoas não podem morrer. E eu fiquei pensando, quem seriam essas pessoas que não podem morrer, que ele teria apreço, ou pelo menos ele estava pensando em ser aliado, alguma coisa do tipo, sei lá, pegar pra tortura. Pensei alguma coisa assim. E aí o que acontece é que simplesmente ele vai de encontro com alguém em especial. No caso, a gente simplesmente vê que o Gaza está lutando contra um dos monstros gigantescos. E caramba, velho, ele não faz nada contra um monstro. Simplesmente ele dá-lhe porrada, usa as armas mágicas que ele tem para contra a fraqueza, qualquer coisa. E os monstros são impenetráveis, são simplesmente ultra mega fortes, velho. Não tem como eles derrotar. E do nada o monstro ignora ele. E no que ignora ele, e aí o que acontece é que simplesmente tem outro monstro vindo em sua direção. E aí quando ele vê
Na verdade, quem tá lá em cima é o Ainz, cara. O Ainz aparece pra ele e simplesmente começa a conversar com ele, onde ele desce e vai cumprimentá-lo, onde até mostra que é uma caveira, um monstro. E aí o Gazef começa a achar ele bem engraçado, né? Achava que ele era um humano normal, mas não, ele era um morto-vivo. E mesmo assim ele ficou bem surpreendido, né? Porque o morto-vivo salvou aquela vila em aquele momento inoportuno, do nada ali ele salvou aquele pessoal. E agradece muito a ele e a gente vê que eles se tratam meio que como amigos, os dois. E aí chega o Climb, chega o Brian e os três ficam conversando com o Ainz ali. E o interessante é que o Ainz mostrou que realmente ele não é um vilão, propriamente dito. Ele pode ser vilão da humanidade em si, mas o negócio dele não é tanto ódio pelos humanos. Se ele vê que aquela pessoa é boa, se o ajudou em algum momento, se for uma pessoa muito legal com ele em algum outro momento, simplesmente a gente vai poder estender a mão também, onde a gente viu mais uma vez que ele é benevolente com algumas pessoas. E a gente vê que simplesmente ele chega e fala pro Gazef que gostaria que ele fosse seu subordinado. Por vários motivos. Gazef é um grande lutador, é um grande guerreiro, e também Gazef lutou juntamente com ele em outra ocasião, onde foi até salvo pelo Ainz. Então é bem legal essa conversa onde eles têm, onde simplesmente diz, ó, se você for meu subordinado, a gente acaba essa guerra agora, eu paro de mandar monstros pra lá, simplesmente não vai ter guerra, eu não vou matar os humanos, eu só quero que você fique comigo e seja meu subordinado. E caramba, até achei surpreso isso, eu achava que ele ia cegar, matar tudo, então ele ia acabar com o Gazef, com tudo. Mas não, ele agiu com realmente honra, porque eles já se conheceram em outro momento. O que acontece é que simplesmente o Gazef ele não pode voltar para trás e simplesmente fala que não vai dar para trás e vai simplesmente fazer aquilo que ele tem que fazer, que é proteger o rei, pois ele tem honra e ele já tinha prometido isso. Então a missão dele é proteger o rei e então ele não pode traí-lo, mesmo que custe as vidas de outras pessoas. E isso foi bem interessante, velho, ver o Ainz falando isso, que simplesmente o Gazef, ele foi um cara que lutou para proteger pessoas junto com o Ainz, e aí nesse momento ele podendo fazer uma escolha que ia proteger pessoas, simplesmente o Gazef não escolheu isso, ele escolheu a sua honra. Foi bem interessante isso, eu gostei pra caramba dessa cena. E no final ele acaba dizendo que chama ele pra um duelo. Caramba, vai ser muito massa essa cena. Acaba o episódio aí e eu gostei pra caramba. Foi um episódio sensacional, eu gostei muito. Poderia ser melhor se tivesse mais de orçamento e tivesse uma guerra realmente bem animada. Mas fora isso, foi muito legal, gostei bastante. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera. Fui!